Segundo Crônicas, do capítulo 21 ao capítulo 23. Depois, Josafá dormiu com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes dera grandes dádivas em prata, em ouro e em objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque ele era o primogênito. Ora, tendo Jeorão subido ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao pacto que tinha feito com ele, e porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e com todos os seus carros, e, levantando-se, de noite, desbaratou os edomeus, que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Todavia, os edomeus ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Líbna também se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara o Senhor, Deus de seus pais. Ele fez também altos nos montes de Judá, induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e impeliu Judá a prevaricar. Então, lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria, semelhante à idolatria da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos da casa de teu pai, os quais eram melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda. E tu terás uma grave enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. E o Senhor despertou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e, dando sobre ela, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe ficou filho algum, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu desta horrível enfermidade. E o povo não lhe queimou aromas como queimara a seus pais. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém.
morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então, os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Omri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Andando nos conselhos deles, foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a guerrear contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade. E os sírios feriram Jorão, o qual voltou para curar-se em Jizreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando ele pelejava contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, por estar ele doente. Foi por vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, visitou Jorão. Pois, quando chegou, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E quando Jeú executava juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que os serviam, e os matou. Depois buscou a Acasias, o qual foi preso quando se escondia em Samaria. Trouxeram-no a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, pois disseram: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o seu coração. E já não tinha casa de Acasias ninguém que fosse capaz de reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, que estavam para ser mortos, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Ora, no 7º ano, Joiada, cobrando ânimo, tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá, ajuntando os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das casas paternas de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer. 1/3 de vós, isto é, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, servirá de porteiros às entradas.
outra terça parte estará junto à casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Não entre, porém, ninguém na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa seja morto. Mas acompanhai vós o rei, quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que haviam de entrar no sábado como os que haviam de sair, pois o sacerdote Joiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que tinham pertencido ao rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até ao lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa, ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e, pondo-lhe a coroa e engregando o livro do testemunho, o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria e louvava ao rei, veio ao povo na casa do Senhor. E quando olhou, eis que o rei estava junto à sua coluna, à entrada, e os capitães e os trombeteiros perto do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia, rasgando os seus vestidos, clamou: Traição! Traição! Nisso o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam sobre o exército e disse-lhes: Trazei-a por entre as fileiras, se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote dissera: Não a mateis na casa do Senhor. Então deitaram as mãos nela, e ela foi até a entrada da porta dos cavalos, que dá para a casa do rei, e ali a mataram. E Joiada firmou um pacto entre si e o povo todo e o rei, pelo qual seriam o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram. Quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada dispôs guardas na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levíticos a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem com alegria e com cânticos os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, e segundo a ordem de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo no tocante a coisa alguma. E tomou os centuriões, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e, passando pela porta superior para a casa do rei, fizeram-no sentar no trono real. Assim todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada.
Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na Web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.